Oi, oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos começar aí com mais uma tiragem, né? Então, na energia do hoje, a gente vai ver como é que tá aí, né? As energias envolvendo vocês e a gente vai ver se tem aí vibrações de volta, como que está aí essa vibração, como é que tá aí essa energia. E como é que tá aí essa energia? Bom, então a gente traz aqui dois baralhos, tá? Pra gente ver aí uma tiragem. Então, vamos colocar aqui o primeiro baralho com... Aqui a gente consegue ver aí o quartzo rosa, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a pedrinha do quartzo rosa. E a outra... Vamos colocar aqui o quartzo verde, né? Então, se vocês tiverem a necessidade de pausar o vídeo, pause, respira fundo, se conecta aqui com o campo espiritual. Vamos ver então como é que tá essa vibração, essa energia. E veja aí o que soa com você. Se você sentir a necessidade de assistir o primeiro vídeo, o segundo vídeo para complementar, não tem problema, tá? Lembrando que essa tiragem, ela não tem tempo, tá? Você pode ver essa tiragem em qualquer época do ano, em qualquer dia, a partir de algum momento que você necessite aí de uma clareza do campo espiritual. Então, essa daqui vai ser a tiragem de número 1 e essa daqui vai ser a tiragem de número 2. Então, escolham aí, se precisar, pausa o vídeo. E vamos ver aí como é que tá essa vibração e essa energia, né? Então, vamos ver aí como é que tá essa vibração e essa energia. Consulente, tem energia de volta? Como é que tá a vibração e energia para essa volta? Como é que tá essa vibração? Se tem energia de reconciliação, se tem energia de volta. Vamos lá. Bom, aqui eu já vejo que vai existir aí uma comunicação. Tá? Eu vejo que vai existir uma comunicação entre vocês e eu acredito que a base, o princípio de tudo é justamente a comunicação, né? Principalmente nessas questões aí voltada à reconciliação, à volta, é um passo, é um progresso, então eu vejo aí que ele vai mandar mensagem, tá? Vai existir aí alguma troca entre vocês, vai existir aí alguma situação que vibre nessa questão de volta, de reconciliação. A tiragem já começa bastante positiva aqui para tiragem de número 1. Olha, a carta do sol, gente, que carta linda, né? Essa carta aqui, ela é maravilhosa, então ela vem trazendo uma energia de intensidade voltada a essa tiragem. Eu vejo que ainda tá muito intenso essa energia, essa conexão entre vocês, tá? Tá vibrando de uma forma aí muito positiva voltada a essa situação. Eu vejo que essa troca, essa conversa, ela vai ser bastante intensa, né? Então, assim, vocês precisam tomar cuidado, se sentir a necessidade de respirar ou analisar e ver o que vocês vão falar ali naquele momento um pro outro, né? Revise, né? Para que também vocês falem aquilo que é necessário e aquilo que é importante realmente para essa volta, para essa reconciliação. Então, se você sentir a necessidade de listar, de anotar aquilo que você tem para falar, mas de uma forma calma, de uma forma tranquila, né? Para que vocês consigam se alinhar, né? Então, essa troca, essa conversa, ela não é para gerar novas brigas ou gerar novos desentendimentos. Essa vibração, essa comunicação
é para tentar reverter esse quadro, essa situação, para que vocês consigam voltar, para que vocês consigam se reconciliar. E essa carta, ela é uma carta muito bonita. Ela traz aqui uma energia de muita intensidade voltada a essa questão, principalmente quando se trata de volta, quando se trata aí de reconciliação. Então, vai existir aí alguma conversa com relação a vocês. E nessa conversa é importante ser alinhado justamente essa situação que vocês se encontram, né? Para algumas pessoas eu vejo sim uma energia, uma vibração de desgaste, uma vibração de alguma situação que ficou mal resolvida referente a vocês, alguma energia pendente, alguma situação bagunçada, e isso causou aí muito desgaste, né? Que causou muita situação ali complicada para a relação. Às vezes foi até alguma conversa, né, na qual vocês tiveram, aonde intensificou ali os ânimos de vocês, onde pode ter ocorrido algum desentendimento, né, até mesmo algum ruído de comunicação, né. Então, alguma situação, alguma troca, alguma conversa que vocês tiveram que desgastou aí a relação de vocês, que não ficou aí tão fluida, né? E eu acredito que essa conversa que vocês vão ter justamente vai ser para alinhar aqui, ó, essa vibração, tá? Essa energia. Então, vocês precisam saber exatamente o que vocês querem passar para essa pessoa no dia dessa conversa, para que isso não se desgaste mais. Ou seja, a questão aqui não é apontar os erros, né? Apontar ali os erros da pessoa, e sim ter ali um certo alinhamento voltado às questões necessárias, né? Então, é utilizar da comunicação para equilibrar as vibrações e as energias que ficaram pendentes de desgaste, e não intensificar ainda mais essa situação, tá? Então, foquem, quando vocês forem conversar, foquem em alinhar aquilo que precisa ser alinhado entre vocês, para que a harmonia volte aí, né, a reinar aí novamente entre vocês, né? Então, o que eu consigo perceber um de vocês dois tem aí uma personalidade um pouco forte, né? Então aqui essa tiragem, ela me traz uma energia de uma pessoa às vezes inflexível, né? Se a gente for olhar aqui essa energia, me traz uma energia de inflexibilidade. Então, aquela dificuldade às vezes de se expressar da forma como deveria, né? E eu vejo que teve desgaste para algumas pessoas muito voltada à questão dos ciúmes, né? E para outras pessoas eu vejo até comportamentos, né, inflexivos, comportamentos dominadores, né? E isso tudo acaba meio que atrapalhando, né? Atrapalhando ali a relação de vocês, essa situação de vocês. Então, tem coisas aí que eu acredito que precisa ser alinhado nessa troca, nessa conversa, justamente esses comportamentos que não são mais favoráveis, né, para nessa volta, nessa reconciliação, que não é favorável para o próprio relacionamento, porque o relacionamento é isso mesmo. O relacionamento é você brigou, se desentendeu, é se alinhar, ver o que tá faltando, ver o que precisa ser visto, ver o que precisa ser alinhado, e é justamente essa questão. Então, me traz muito uma vibração de melhorar os comportamentos que estavam desgastando esta relação de vocês. A inflexibilidade, o ciúmes excessivo, a dominação, a pessoa querer as coisas do jeito dela, da forma do jeito dela. Então, ou é do meu jeito, ou eu não quero, né? Então, traz muito essa energia, né? Ou é do meu jeito,
ou eu também não vou querer mais, né? Então, ou é uma coisa 880, ou é uma coisa é outra, e isso não é bom para nenhum relacionamento, né? Até porque o relacionamento, para um relacionamento, a melhor coisa é o equilíbrio dessa questão, né? A melhor coisa é o equilíbrio, equilibrar aí essa situação. Então eu vejo muito essa questão de fazer uma avaliação dos comportamentos de vocês que não estavam sendo muito bons para esse relacionamento, para que vocês consigam se alinhar através desses comportamentos, né? Trazer uma nova vibração, trazer aí uma nova energia sobre essa situação, sobre essa relação de vocês. Então aqui tá me trazendo muito uma questão de precisar alinhar comportamentos que trouxeram desgaste para o relacionamento de vocês, tá? Então, a gente consegue ver que para algumas pessoas existe muita dúvida, né, da parte do rapaz. Será que eu mando mensagem? Será que eu não mando? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então a gente consegue ver que existe o desejo, né, a intenção, a vontade de querer mandar mensagem, mas ele fica ali refletindo, né? Então, será que essas situações aqui, né, podem se repetir novamente? Será que esses desentendimentos, né, podem acabar se repetindo? Será que vai ser bom para mim voltar, né, para eu voltar, né, vai ser bom para eu voltar? Então, eu vejo, assim, muita confusão mental da parte dele, né? Não sei se eu volto, não sei se eu não volto, não sei se eu faço isso, se eu não faço. Será que eu mando mensagem? Será que eu não mando? E às vezes entra naquela questão, para algumas pessoas, a pessoa às vezes até entra, né, no WhatsApp, às vezes a pessoa até entra, né, nas redes sociais para querer mandar uma mensagem, só que para algumas pessoas começa a digitar e depois apaga, ou quer mandar mensagem e depois fica com dúvida, e a gente consegue ver ali essa instabilidade, se faz ou se não faz essa movimentação. Existe o desejo, mas também existe a dúvida, e essa dúvida traz ali essa situação. Então eu vejo que mesmo trazendo essas dúvidas, mesmo trazendo essa instabilidade, vai sim existir essa comunicação, tá? Mesmo trazendo essa instabilidade toda, vai existir essa comunicação. E eu vejo que essa comunicação, ela vai ser muito intensa, vai ser muito importante, principalmente para a volta e reconciliação de vocês. Por quê? Eu vejo a necessidade de alinhar os pontos que ficaram pendentes aí na vibração de vocês, precisar alinhar essa situação aqui de modo geral. Por quê? Porque onde essa comunicação vai gerar, vai se livrar, né? Vai fazer com que vocês consigam sair dessas dúvidas, dessas instabilidades e principalmente dessa situação que ficou pendente aqui, tá? Então, eu vejo que essa pessoa vai entrar em contato, hein? Bom, a gente consegue perceber que nessa situação toda, ele também tá sofrendo, tá? Existe aí um sofrimento sobre essa situação que vocês viveram, e eu vejo que de certa forma ele carregando essa cruz, ele carregando essa situação, tem energia muito de arrependimento, tá? É para todas as pessoas? Não, tá, gente? Aqui é uma tiragem, né, de forma universal, né? Então, assim, dentro dessa tiragem eu vejo muito uma questão de arrependimento de algumas questões, de algumas coisas que foram ditas, daquilo que foi falado e não era necessário falar, de repente mágoas, ressentimentos, situações que não tinham a necessidade de ter e acabou tendo. Então me traz muito ele sofrendo e se arrependendo. Algumas pessoas, né, para algumas pessoas eu vejo energia de arrependimento e sofrimento. Para outras pessoas eu vejo ele sofrendo com essa questão que foi vivido aí na relação de vocês, né?
E o quanto essa inflexibilidade nesses comportamentos trouxeram ali esse sofrimento para a vida de vocês de alguma forma. Então, eu vejo essa pessoa também percebendo, tá? O quanto ele errou nessa relação de vocês e por isso sofre, né? Pois é, gente, é aquela questão, né? Se você não dá valor, você acaba perdendo, né? E não adianta, né? Para muitas pessoas, a pessoa às vezes na hora ela não se toca, mas depois ela acaba se arrependendo, né, daquilo que ela fez. E muitas das vezes, né, se você não quiser voltar com ele ou se você não quiser voltar com ela, aí fica nessa situação, né? Enquanto tinha lá a pessoa junto, não sabia dar valor. E agora, né, que não tem mais, passa a reconhecer os erros e passa a trazer aí esse sofrimento. Então, assim, é muito complicado aí essa situação, né? Aí não dá, né, gente? Aí não dá, aí fica complicado. Aí vai de você, né, querer perdoar aí essas questões de vocês, ou não, né? Então, fica com você, consulente. Então, assim, eu vejo que ainda existe algumas esperanças, tá? Voltado a essa situação. Tem algumas energias aqui esperançosas, então quando a gente fica ali pensando na outra pessoa, né? Pensando de certa forma, e se fosse diferente, se puder fazer diferente, né? E se puder melhorar esses comportamentos, será que vale a pena, né? Essa volta e tudo mais? Então, tem ali uma vibração de esperança, sim, voltada a essa situação, né? Bom, então assim, essa pessoa, ele percebe que perdeu a confiança, né? Então ele sente ali que perdeu a confiança em relação a algumas situações que vocês vivenciaram, né? Algumas situações ali que desgastou ali a relação e acabou ali perdendo ali essa confiança de alguma forma ou mexendo um pouco com relação a essa confiança. Tem algumas pessoas que hoje está desconfiado ali dessa pessoa. E se eu voltar com essa pessoa, será que vai ser dessa forma? Será que vai ser bom para mim? Será que eu devo voltar com essa pessoa? Então eu vejo vocês, consulentes, se indagando, se perguntando, voltar dessa questão, se realmente vale a pena essa volta, né? Ou não. Então, também é importante vocês fazerem essa avaliação, porque a pessoa, eu percebo energia de arrependimento, mas tem que ver se você também vai querer essa pessoa de volta na sua vida, né? Então, vocês também têm um papel aí importantíssimo voltado a essa questão. Olha, gente, que legal, que interessante. Então, a gente vê que mesmo que as coisas às vezes pareçam estar demorando, né? Mas olha só, muita vibração de comunicação aqui, né? Essa tiragem, ela saiu muito interessante. Então, vocês aí que estavam sem se falar, sem se comunicar, eu vejo que vai existir aí uma comunicação entre vocês. E assim, eu vejo que essa pessoa, ela vai entrar em contato para alinhar essas situações que estão pendentes aí entre vocês. Falar aí desse arrependimento, falar aí sobre estar ainda esperançoso voltado a essa questão e falar que tá sofrendo aí, né, com essa situação toda aí de vocês, com esse afastamento de vocês. Então, vejo ele tentando retomar aqui, né, com a confiança novamente de você, consulente. Aqui, ó. Aqui pode simbolizar tanto o consulente como a consulente. Então, coloquem aí, aplique da melhor forma que vocês se sentirem mais à vontade, tá? Mas tá vendo? Eu vejo ele pensando em tudo aquilo que ele fez, né? Eu vejo ele pensando em todos os desgastes que ele trouxe, toda a situação ali complicada, né, que ele trouxe para a relação. E o quanto isso tá pesando, né?
o quanto isso está pesando sobre ele, o quanto eu vejo ele trazendo toda essa situação para cima dele. Então eu vejo esse peso de forma muito evidente voltado a essa tiragem. Ele tá também se sentindo inseguro, tem energia de medo, insegurança, energia de preocupação aqui, né? Então me traz muito uma questão de uma pessoa que sabe do que fez e ele carrega isso, e tá carregando esse sofrimento sobre ele. Então eu vejo ele tendo consciência, eu vejo ele tendo clareza de toda essa situação aí que foi vivenciada na relação de vocês, né? Mas mesmo assim você vê que ele não perde as esperanças e ele vai entrar em contato, tá? Vai entrar em contato para que ele consiga alinhar essas energias e essas vibrações que ficaram pendentes aí na relação de vocês. Então, a tiragem fala que eu vejo que mesmo que se demorar, tá? Mesmo que se houver demora, aí até 3 meses ou mais um pouco, para algumas pessoas, né, pode ser que traga uma vibração um pouco mais rápido, para outras pessoas pode ser que demore um pouco, né? Então, o que eu vejo, tá? Eu vejo mesmo que demore um pouco, ele vai tentar aí uma reconciliação através da comunicação. E aí tem que ver se você vai estar disposto, né, consulente, disposto a receber essa pessoa, porque eu vejo ele tentando voltar começando por uma ligação, eu vejo ele tentando voltar aí através de uma comunicação. Eu vejo ele tentando voltar aí todo arrependido, falando desse sofrimento que ele tá vivendo, falando dessa situação aí do que aconteceu entre vocês, mas que ele não perdeu as esperanças. Então eu vejo que mesmo que demore aqui, ele vai tentar. Aí vai de você, consulente, querer, né, aceitar aí esse rapaz de volta ou não, né? Falar, olha, não quero, já aconteceu isso e aquilo. Mas essa primeira tiragem eu vejo uma energia sim dele querendo voltar. Aí vai de você querer aceitar ou não, tá? Então tem energia de volta numa tentagem de comunicação voltado a essa situação de vocês. E agora a gente vai tirar um conselho aqui, né? Pro pessoal, vamos colocar isso pra cá, vamos tirar um conselho aqui, pronto. Coloca esse pra cá. E o conselho para vocês, a afirmação do dia, né? E aqui a afirmação do dia é: meus pensamentos felizes ajudam a atrair a saúde plena para todo o meu organismo, meu corpo sente bem e saudável. Então, aqui, gente, a gente tá vendo muito uma questão de o quanto o pensamento influencia não só para nos manter bem, com saúde, né, mas o pensamento positivo também auxilia em outras áreas da nossa vida, principalmente em questão de relacionamento, né. Então, primeira questão é, vocês precisam identificar se vocês querem voltar, se vocês não querem, para que vocês consigam praticar aqui essa afirmação, esse pensamento positivo, né, e atrair aí aquilo que vocês querem voltado a essa relação. Se vocês querem voltar ou não, se vocês quiserem, também tentem manter os pensamentos positivos, que vai ajudar também a atrair aquilo que você deseja, né? Ou no sentido, não é que você vai atrair, mas vai auxiliar aí nesse processo, né? Entre um pensamento negativo e um positivo, o melhor é o positivo, não é verdade? Então, vamos fazer agora essa tiragem ainda para... Vamos tirar uma cartinha para o pessoal do primeiro grupo. Aqui também são relacionadas ao campo amoroso e vamos ver o que sai. Nossa, que bonitinho! Ai, gente, que bonitinho! Aqui veio do amor. Olha que coisa mais linda! Ai, eu amei! Amei, 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 amei. Vamos lá. O amor, nos amando, amamos também o outro. O amor, quando absolve nossa alma, cura
e pode transformar dores. O amor nos guia para a estrada iluminada. Amor é olhar para além de nós, mas principalmente o amor ensina que podemos sempre continuar a nossa jornada. Porém, sempre diga a si mesmo, eu te amo, olha que coisa mais linda, né? Então, é aquela questão, né? Amar o outro é muito bom, amar, né? Só que, quando a gente não, se de repente você não está mais feliz nesse processo, não só não estando feliz, mesmo estando feliz com a outra pessoa, é necessário você também se amar. Até porque eu penso muito nessa questão. Vocês já ouviram falar daquela que o pessoal fala que quando você tá em um avião, se cair, aí quando cai as máscaras, né, a primeira pessoa que você deve colocar é em você, para depois você colocar no outro. Então primeiro você precisa se salvar. Então eu vejo isso na minha mente justamente dessa forma, né? Então assim, antes de você amar o outro e para o amor viver, né, trazer ali essa felicidade, você precisa se amar primeiramente. Então eu vejo também muito disso nessa tiragem aqui dessa carta, né? É muito bom amar o outro, né? Cura, transforma as dores, né? Mas a gente precisa sempre se amar aqui em primeiro lugar. Então, sempre diga assim mesmo, eu me amo. Ah, que bonitinho. Eu achei bonitinho aqui essa tiragem. Vamos colocar aqui pra dentro, né? E agora a gente vai pro pessoal de montinho número 2. Então, o pessoal aí que escolheu o montinho de número 2, agora é vocês. Então, vamos lá, vamos ver aí se tem energia de volta, se tem energia de reconciliação aí com a pessoa amada. Vamos ver como é que tá aí essa vibração voltada a essa questão, né? Bom, vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Bom, então aqui a gente começa com você, consulente. Então, o que a gente vê aqui, né? A energia feminina a gente consegue ver que é uma energia doce, uma vibração positiva, né? Traz aquela doçura, aquela feminilidade, mas vamos ver o que as cartas vêm trazendo. Bom, aqui eu vejo muito o desejo do início, né? O desejo do iniciar, daquilo que trazer ali um novo reinício voltado a essa questão. Então eu vejo que vem trazendo ali esse desejo, né? Do novo, de renovar, então, né? Pro pessoal aí, né? No caso que tá afastado, né? Que no caso seria energia para volta. Eu vejo a pessoa querendo trazer ali um reinício voltado a essa situação de vocês. Só que é como se trouxesse pro novo, como se quisesse renovar. Só que para algumas pessoas eu vejo que sobre essa relação trouxe em alguns momentos muita infantilidade ou muita imaturidade de um dos dois, tá? De um dos dois aí teve ali uma certa infantilidade, e essa energia ela pode vir a prejudicar o relacionamento quando não está muito bem aí organizado, equilibrada da melhor forma, né? Principalmente quando não tem um diálogo sobre a relação. Vamos continuar aqui pra gente ver. Bom, então eu consigo perceber assim, né, que o consulente, né, a pessoa aí que vocês estão pensando, né, para trazer essa volta, eu vejo ele precisando tomar aí uma decisão, né? Então a gente consegue até ver aqui a pessoa, né, buscando aí qual caminho ela toma, e ela bem aqui no meio da tiragem aqui, de modo geral, no meio ali pensativo, né? Então a gente consegue ver que
ele vai ter que tomar essa decisão. Não vai ter aí muito para onde correr, né? Ou vai ou racha, como dizem, né? Não dá para ficar ali em cima do muro, não dá ali para ficar pensativo, voltado a essa questão. Então, tem que ficar aí bastante, tem que tomar uma decisão voltado a essa situação de vocês. Vamos ver aqui. Olha só que interessante, consulente, gostei aqui, hein? Olha que bacana. Então, aqui vem me trazendo muito a energia da relação de vocês. Olha que linda essa tiragem. Então, eu vejo essa pessoa tomando, tá? A decisão de voltar, com certeza. Aqui me traz a própria relação, né? Caminhos. Então, eu vejo assim, ele se encaminhando à volta. Vejo ele se encaminhando a trazer esse novo início aqui voltado a essa questão. E assim, ele bastante reflexivo, pensativo, voltado não só a você, consulente, mas também a trazer esse início para a relação. Então aqui eu vejo que ele vai se movimentar, tá? Com certeza vai existir esse movimento de volta para essa reconciliação, vai tomar a decisão, e a decisão ela tá muito voltado a essa questão de reconciliação, né? Então a gente consegue ver a energia dos caminhos, ó, caminhos totalmente abertos, voltado a essa situação de reconciliação. É uma coisa que a pessoa ela tava ali na dúvida, mas ela tomou essa decisão e ela vai vir atrás, né? Então, uma tiragem aí que eu tô gostando, né? Tô curtindo também aqui essa outra tiragem. Olha, aqui fala, né, que independente se essa pessoa demorar, né? Porque às vezes a pessoa ela já tomou a decisão, mas às vezes demora. E aí a gente precisa, né, aguardar esse tempo. Então, assim, eu sei que às vezes a saudade é grande, que a gente quer que se resolva logo, então eu vou atrás, né, vou resolver isso, eu vou atrás, e aí você vai e faz o movimento. Então, assim, espera a pessoa vir atrás, não fica afobada ou afobado, não vai aí já resolver essa situação, não, já que tá saindo aí, então eu mesma vou atrás. Não, espera a movimentação da pessoa, ó. Tem energia de demora, espera a pessoa sentir saudade, espera a pessoa fazer o movimento. Ele vai fazer o movimento. Tem energia para volta, tem energia para reconciliação. E você precisa dar uma acalmada aí nessa ansiedade, né, e tudo mais. Então, vamos ver o que sai aqui. A tiragem, ela tá muito boa, né? Olha, gente, que lindo! Ai, gente, olha isso. Carta do Sol, né? Olha que energia boa. Então, eu vejo, assim, ele tendo clareza daquilo que ele quer, né? Eu vejo a situação da relação de vocês trazendo clareza, né? O quanto isso vai se intensificar, ó. O quanto isso se intensifica na relação de vocês com essa volta, né? Então eu vejo o amor ficando muito mais intenso, os sentimentos ficando muito mais intenso voltado a essa situação aí de vocês, né? Então é maravilhoso, né? Essa energia, quando a gente gosta da pessoa, quando a gente tem sentimentos pela pessoa e traz essa intensidade toda, é maravilhosa, né? Então, eu vejo que mesmo que demore, tudo já está muito claro na cabeça dele ou dela. Ele vai voltar para os seus caminhos, tem energia de reconciliação e que muitas das vezes só precisa de tempo. E aí dar uma acalmada aí no coração, porque tudo tem um tempo, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Ai, gente, essa segunda tiragem, ela tá maravilhosa, né? Maravilhosa, ela tá toda linda. Vamos aguardar, ainda não finalizou, mas a gente já vê aí por onde já tá se encaminhando essa situação. Então, uma pessoa que tá buscando, né, essa volta para ter de novo, né, essa estabilidade aqui voltado a vocês, né? Então, é uma pessoa que quer novamente
trazer essa situação desse compromisso, desse comprometimento, essa estabilidade, essa estrutura voltada a esse relacionamento, né? É uma pessoa que não quer ficar assim, nessa situação, afastada. É uma pessoa que tem sentimentos por você, sentimentos profundos, sentimentos estáveis. Uma pessoa que não te esqueceu, mesmo diante desse afastamento. E essa pessoa, ela tá pensando que sim, ela quer essa volta e ela vai fazer esse movimento, mesmo que isso demore. Por quê? Porque tá sentindo saudade, né, de tudo aquilo que vocês vivenciaram aí na relação de vocês, o quanto foi bom, né? Então, eu vejo essa pessoa focando muito naquilo que viveu, nas lembranças boas que tiveram, e isso faz com que a pessoa, ela sinta ainda mais saudade de você e pense ainda mais voltada a essa questão de querer voltar, de se reconciliar, voltado a isso, né? Então, olha que tiragem fantástica. Eu tô amando, eu quero essa tiragem pra mim. Ai, olha, gente, que coisa mais linda. Então, assim, a gente consegue ver sim essa comunicação existindo para essa volta, para essa reconciliação, para trazer essa estabilidade. Eu vejo muita clareza, eu vejo vocês conversando de uma forma tão boa, tão positiva, tão gostosa, trazendo clareza sobre essa situação, para essa volta. Que energia dessa tiragem, como ela tá sendo uma tiragem assim, maravilhosa. E eu peço que vocês recebam muito, né? Deem like aí nesse vídeo, curtam, coloca aí a primeira letra da pessoa que vocês querem, né? Essa volta, essa reconciliação, coloquem aí que você recebe essa energia, né? Então se conecta aqui que essa vibração, essa tiragem, ela tá muito boa, muito positiva. Então a gente consegue ver que no passado teve muitas energias de situações que trouxeram, né, essa dificuldade que gerou aí esse afastamento de vocês, né? Mas que olha que legal, né? Então assim, é uma situação que vocês viveram, mas por motivo de quê? De aprendizagem, né? As coisas vêm na nossa vida, né, para nossa evolução, para nosso crescimento. Muitas das vezes é necessário um desentendimento para hoje a relação de vocês serem mais fortes, mais firmes, mais resistente, né, voltada a essas questões de vocês. Então é uma energia muito boa, é uma energia assim maravilhosa, né? E eu vejo muito assim essa vibração de vocês terem a necessidade de passar por essa situação para colher ali coisas boas lá na frente, né? Então tem gente que infelizmente precisa passar por situações difíceis ali na relação, como por exemplo um afastamento, para depois, quando essa pessoa voltar para sua vida, essa situação ela ficar mais firme, mais forte, mais estruturada, infelizmente ou felizmente, né, consulente? Às vezes a pessoa precisa, né, vocês precisam passar por essas situações de sentirem saudade um do outro, para que vocês consigam se alinhar e falar assim, não, poxa, eu não consigo mais ficar sem essa pessoa, pelo amor de Deus, eu não consigo mais ficar sem essa pessoa na minha vida. Então, há males aí em alguns momentos que vêm para bem, né? Então, o importante é reconhecer, né, essa situação, o quanto tá sendo difícil essa saudade, essa situação que vocês passaram, para conseguir valorizar, né, para conseguir dar valor na volta. Então, infelizmente, tem gente que só dá valor quando perde, né? A gente não tem muito o que fazer. Então, a gente consegue ver realmente algumas energias do que foi vivenciado, né? Então, para algumas pessoas teve brigas, teve desentendimentos aqui que ocasionaram esse afastamento, teve essas dificuldades, resistência, inflexibilidade, eu quero também as coisas do meu jeito, né? E essa vibração inflexível, né,
trouxe aí toda essa desarmonia que vocês vivenciaram, né? Então, trouxe aí esse desequilíbrio, né? Porém, nada que uma comunicação não alinhe, não se resolvam, né? Voltar dessa situação. Então, é questão mesmo de conversar e falar, olha, eu não aceito mais isso. Aquilo que aconteceu na nossa relação, essa energia que gerou esse desentendimento, eu não quero mais, né? Então, ou traz essa mudança, ou vai ficar muito complicado essa volta, né? Então, nada de que uma comunicação aí não alinha aqui essa situação que vocês vivenciaram, né? Olha que lindo, gente. Ai, gente, essa carta também é maravilhosa. Olha, que coisa mais bonita. Eu gosto muito dessa carta, eu acho ela um pouco diferente, assim, né? Das cartas Lenormand, eu acho ela, assim, bastante diferente. Eu gosto muito dessa carta. E aqui a gente consegue ver que tem energia de sentimentos fortes e intensos, né? A gente consegue ver uma vibração ainda de sentimentos fortes, sentimentos estáveis, sentimentos vivos ainda no coração dessa pessoa. Ainda tem energias fortes de amor. E assim, o amor de vocês é intenso, né? Se a gente for ver, assim, é uma energia extremamente intensa, né? E isso é bom, né? Tem aspecto bom e positivo voltado a essa questão. E eu vejo assim, que essa volta, ela vai ocorrer devido aos sentimentos que ainda existem, tá? É justamente devido a esse campo sentimental que vem trazendo aí essa volta, essa vibração, essa reconciliação. Vamos ver. Ai, nossa, ai, gente, eu tô chocada aqui com essa tiragem. Meu Deus, que tiragem mais espetacular. Eu tô chocada, gente. Olha, não, para tudo. A carta do coração com a carta das estrelas. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Gente, que sentimentos mais intensos, né? Que vibração, que energia maravilhosa. Aqui fala de sentimentos de amor, sentimentos profundos, energias às vezes que esses sentimentos não é de hoje, às vezes até é de outra vida, de outra encarnação, né? Então me traz muito uma vibração de sentimentos muito intensos, né? Que brilham ainda e brilha e continua. Então eu acredito que essa volta, tá? Desse montinho aqui, com certeza, tá? Mas não tem dúvida que tem essa volta, tá? Mesmo que demore, tem sim essa energia de volta. Eu vejo que vocês vão conseguir se organizar, né? Se alinhar aqui nessa vibração, nessa energia. Vocês vão conseguir se alinhar sim, por quê? Porque ainda tem sentimentos e sentimentos muito intensos voltados a essa questão. Ai, eu tô, ó... Amei essa tiragem, então nem queria desmanchar mais de tão bonita que ficou aí essa tiragem, né? Então vamos ver agora uma tiragem, né, de uma afirmação aqui, vamos lá. Então, pessoal que pegou o segundo montinho, ai, afirmação do dia, vamos lá. Liberto-me da pressa em encontrar o amor e abro-me para que ele me encontre. Mereço amor, carinho, respeito e romance. Ai, gente, que lindo essa mensagem, né? Então, assim, essa mensagem aqui é para alguém aí, tá? Ou alguém que sente ou que sentiu no coração essa vibração, né? Ó, liberto-me da pressa de encontrar o amor e abro-me para que ele me encontre. Então, acredito que nada melhor do que você se abrir para o amor, no caso, como nessa tiragem teve essa energia de volta, essa afirmação, ela traz uma vibração de se abra também, né? Não fique só presa, eu vou sofrer de novo, que isso vai acontecer na minha vida. Não, né? Se liberte dessas energias, né? Para que as coisas fluam, né? Então, mereço aí amor, carinho, respeito e romance. E a gente merece mesmo, tá, gente? Nós somos merecedores, né?
E vamos fazer aqui a tiragem a tiragem aqui do segundo montinho. Ai, nossa, essa segunda a primeira tiragem foi muito boa, mas essa segunda tiragem foi sensacional, né, gente? E vamos lá, vamos abrir aqui. Olha, gente, que bacana, a oração de São Bento. Bom, aqui então se conectem aqui com essa oração, a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Então, eu sinto muito uma energia de proteção aqui pro pessoal do segundo montinho. E você que foi do primeiro montinho e se conectou com o segundo montinho, essa oração também é para todos vocês, tá? Então, a energia de oração é para todos nós, né, gente? É uma vibração maravilhosa. Então, assim, gente, que energia boa, que energia positiva. Eu quero agradecer aí a presença de vocês. Vou deixar o meu contato aqui para o pessoal que quiser fazer uma tiragem na sua energia, com a sua essência, para que vocês, se vocês quiserem fazer uma tiragem, vocês me chamarem, tá? Então a gente fica por aqui. Obrigado aí pro pessoal que ficou e um beijo aí no coração de